Eu acho que a gente sempre tem que procurar aprender com as pessoas que já chegaram aonde a gente quer chegar na nossa área. E eu dou aula de reforço tem 6 anos. Fiz pedagogia e eu procurei aprender com as pessoas que são sucesso na minha área, com professores que são um espelho para mim, no sentido assim, eu quero ser igual a essa pessoa em questão de sucesso profissional, é meu objetivo. Então eu vou falar aqui para você algumas coisas que eu observei que os professores de maior sucesso na aula, na área particular, e professores que tiveram sucesso ensinando a sua área de conhecimento, elas fizeram. Primeiro de tudo, essas pessoas que tiveram muito sucesso como professores nas suas áreas, elas têm muito amor pelo que elas fazem. É uma pessoa que você olha e fala, aquela pessoa ali ama o que ela faz. E eu acho que isso vai para tudo, né? Mas pensando aqui na educação, a gente sabe que a área da educação é uma área muito difícil de trabalhar. O professor ele tem muitos desafios. O professor que trabalha em escola, ele tem desafios, e o professor que trabalha fora do ambiente formal de ensino, ele também tem muitos desafios. E o que norteia o coração de um bom professor é o amor pelo que ele faz, é o amor pela profissão dele, não tem outra. Alunos vão te desafiar. Eu já tive alunos que me desafiaram, não no sentido assim, a pessoa me desafiou pessoalmente, não nesse sentido. Nunca tive inimigos ali como alunos, pelo contrário. Mas é uma pessoa que te desafia, tipo assim, eu preciso estudar mais pra ajudar essa pessoa. A pessoa que te desafia a você querer crescer pra cada vez mais você ser um bom professor. E o que vai conseguir te motivar a querer esse crescimento é você ser um bom professor no sentido de amar a sua profissão. Quando eu entrei na pedagogia, quando eu fiz pedagogia, eu me matriculei no curso, o que eu mais ouvi foi, você é louca, você tá errada, você vai se arrepender, professor só sofre, a ser professor é muito ruim. Mas aí eu te falo, é o que norteava o meu coração. E 5 anos depois, aí concluída aí uma graduação, eu posso virar para você e falar que o sentimento que eu tenho hoje pela minha área de trabalho é o mesmo do dia que eu fui lá na faculdade, me matriculei. Realmente, algumas pessoas eu acho que elas nascem com uma tendência a determinada área e o meu coração é voltado a ensinar. Gente, não tem um dia que eu não ensine algo. Não tem um dia que eu não ajude alguém em algo que seja da minha área. Porque hoje eu tenho um canal no YouTube com quase 6.000 inscritos. É muito pouco, mas pra mim é muito, assim, pra mim é uma vitória. Mas para algumas pessoas é pouco, né? Mas eu tenho quase 6.000 pessoas lá. Essas pessoas, elas entram em contato comigo pela rede vizinha e me mandam dúvidas. Meu perfil lá é Prof. Ana Vitória também. E, sim, em consultoria, em mentoria e às vezes gratuitamente ali também pelo direct, eu ajudo essas pessoas. Ser professor tá em mim, assim. Eu acho que qualquer outra área que eu tivesse formado na minha vida, eu ia dar aula. Se eu tivesse sido médica, eu ia dar um jeito de dar aula na faculdade. Eu não ia exercer sendo médica, sabe? Então, isso é uma coisa que tá em mim. Então, assim, eu amo o que eu faço. Eu amo dar aula. Eu adoro, eu tô louca para as férias acabarem, porque eu gosto de dar aula. Então, assim, a primeira coisa que eu observei é isso, ter amor pelo que faz. A segunda coisa que essas pessoas têm, que fizeram com que elas se tornassem brilhantes ali na área delas, passar para a prática docente delas uma coisa que só elas têm. Você já fez aula, você já teve aula com um professor ou com uma professora que você olhou e falou assim, essa pessoa é única? Ou você tem um professor que te marcou, que aquela pessoa te deu aula e você sente saudade, você queria reencontrar com ela? Sabe aquele professor que vira uma boa relação depois? Essa pessoa, ela conseguiu ser isso na sua vida porque ela te deu aula de um jeito que só ela sabia dar. Porque ela te ensinou de um jeito que só ela sabia te ensinar. Porque ela tinha algo dela. Às vezes a pessoa forma na faculdade de licenciatura para ser professor e ela vira um robô que repete os mesmos traços de comportamento. Mas um professor, colocando aqui agora que vai dar aulas independentes, né, fora do ambiente formal de ensino, que ele quer ter uma coisa que vai transformar a vida dos seus alunos, ele é uma pessoa que vai colocar uma característica que só ele tem ali. Você pode, eu posso fazer aula com 10 pessoas, mas pode ser que eu encontre ali aquela pessoa que, poxa, me ensinou de um jeito diferente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais claro. Você já teve professor de língua portuguesa na sua escola, não já? Quando você estava ali, desde o primeiro dia da sua escola até o último, você teve aula de língua portuguesa. Você teve milhões de professores ali, milhões. Você teve vários professores ali. Mas teve um que te marcou mais. Eu tive uma professora de matemática
que ela depois se tornou diretora da escola que eu estudei, era uma escola pública, eu estudei em escola pública a vida inteira, graças a Deus, e essa professora me marcou. Ela foi uma das pessoas que me abrilhantaram o meu coração para olhar e falar, poxa, eu quero ser uma professora assim um dia. Ela tinha uma característica muito dela, até o jeito dela falar. E eu nunca tive professora de matemática melhor. Agora, um outro exemplo aqui. A gente tem hoje, muito conhecido aqui no Brasil, o professor Noslen, de língua portuguesa. Se você ainda não conhece, vai lá no YouTube e procura professor Noslen, língua portuguesa. Ele é um professor de língua portuguesa que ensina como ninguém. Ele tem uma graça própria, ele tem um jeito engraçado, muito lúdico de ensinar que poucas pessoas têm. Eu nunca vi. Inclusive, já estudei muito com ele nem sabe, para provas, enfim, que eu ia fazer. Da minha faculdade, inclusive. Então, assim, ele tem algo que é dele, por isso ele tem sucesso. As pessoas que tiveram sucesso em suas áreas como professores, pode observar, elas ensinam de um jeito muito particular, que é dela. Então, se você quer ter esse sucesso esse ano nas suas aulas, pensa em você, o que eu posso ter em mim, o que tem em mim que eu posso levar para o meu aluno que vai fazer total diferença nele. Pensa isso, essa pérola preciosa que só você tem, é uma coisa sua, nasceu com você. Transpareça isso na sua aula, você vai ver que você vai dar muito certo. Outra coisa que essas pessoas, elas fizeram, né, que deram muito certo na vida delas, foi estudar além da profissão delas. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui da minha área de formação, que é pedagogia. Na pedagogia, a gente é apresentado a muitos pesquisadores da área. A gente é apresentado a muitas pessoas que estudaram historicamente e contribuíram com estudos, com pesquisas na área da educação. A gente tem Piaget, Vygotsky, Vallon, a gente tem, esses são os básicos aí que todo mundo, no primeiro dia da faculdade, você já conhece, já fica sabendo quem eles são. Essas pessoas, elas contribuíram muito, muito, muito. Paulo Freire, essas pessoas contribuíram muito, muito, elas foram fundamentais. Demais. Mas eu acho que faltava alguma coisa. Eu lembro que eu estudava, eu falava assim, mas só essas pessoas contribuíram para a educação ao longo dos séculos? Não é possível. E aí eu fui pesquisar. E aí eu encontrei outros pedagogos, outras pessoas que tiveram uma história linda de pesquisa na educação, mas que você não encontra nos currículos formais de pedagogia das faculdades. E eu estudei com essas pessoas e foi muito bom. E eu estudei com outros professores também, eu procurei professores de filosofia, de sociologia, de história, sabe, pesquisadores de diversas outras áreas, mas que contribuíram com estudos na área da educação, médicos, que contribuíram com a área da educação. Então isso faz diferença. Hoje eu sinto a minha prática mais enriquecida porque eu não fiquei só com o que a faculdade me ensinou. Então não deixa a faculdade te impedir de estudar. Não fica só com o que a faculdade te fala. Existe um mundo muito além, no campo de conhecimento que você tá, e eu te indico a ir atrás. Porque você vai aprender com essas pessoas e você vai pegar um pouquinho ali de cada e vai construir a sua forma de fazer o seu fazer pedagógico, de a sua prática docente. E por último, essas pessoas, elas são muito boas em vendas, em marketing, em redes sociais. Elas, claro, chegam a um nível ali de riqueza, né? Contratam uma equipe de social media e tudo mais. Mas essas pessoas, elas aprenderam a vender. Você concorda comigo que se eu quero que alguém contrate o meu serviço como professora de reforço, eu me vendo para essa pessoa, eu vendo o meu serviço, eu vendo para ela como eu sou boa, como as minhas aulas são boas, por que eu sou a melhor professora para aquela família. Isso é uma venda, né? Então, é bom dominar isso, sabe? No sentido mais básico possível, de comunicação com o cliente, como passar um orçamento, como conversar com o seu cliente, tirar dúvidas, como ter um perfil bom lá na rede vizinha, que seja um cartão de visita, que seja uma vitrine do seu trabalho, que já facilite essa compra do seu cliente. Então, essas pessoas dominam isso. E eu observei isso dessas pessoas e eu, com toda certeza, procuro todos os dias colocar em prática na minha vida também como professora. Eu dou aula tem 6 anos e a gente sempre tem o que aprender e o que melhorar. Eu espero que esse vídeo ficou longo, ajude você para esse ano de 2025 também.